Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Furacão, campeão paranaense de 2023. Terminou agora o campeonato paranaense, e o Furacão com seu time principal, diferente aí de outras edições que ia com o time, como é que chama? Amador não, rapaz, me fugiu agora o nome. Time, o Sub-23, né? Sub-20, Sub-23, um time de aspirante, lembrei o nome. Um time de aspirante foi com seu time principal, com uma outra filosofia, uma outra forma de pensar, com Felipão, com Turra, e sagra-se campeão paranaense. Placar do jogo 0-0, mas no primeiro jogo o Furacão ganhou fora de casa de 2-1, num jogo apertado e que no finalzinho conseguiu o gol que deu o título, né? Porque se não tivesse feito aquele gol, estaria nos pênaltis, a gente não sabe o que poderia acontecer nos pênaltis. Então, este 0-0 do segundo jogo deu o título ao Furacão. E é sobre isso que a gente vai falar neste momento, o jogo Furacão 0, Cascavel também 0, com título do Atlético Paranaense. Lógico, a gente vai falar aqui do Cascavel, tem que falar e falar bem, tá? Porque valorizou o título do Furacão. Então já dou logo de cara os meus parabéns a toda a direção do Atlético Paranaense, a comissão técnica, aos jogadores, à torcida que compareceu. De vez em quando reclama de alguma coisa, mas é normal a torcida reclamar. Nem tudo é perfeito e não vai ser mesmo. Tem sempre coisas a melhorar, mas o Furacão pega aí o seu título, o seu primeiro título de 2023 e fica na expectativa dos outros que poderão vir em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então vou logo pedir a você, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Cara, o jogo foi bom. Cara, o jogo foi cara de final. O segundo tempo. O primeiro tempo não. No sábado, tivemos a final do campeonato cearense, entre os arquirrivais Ceará e Fortaleza. O primeiro tempo lá daquele jogo também não teve cara de final, porque foi um jogo muito amarrado, muito controlado, os dois times atacando, mas muito mais com medo de tomar o gol do que outra coisa. Muito parecido com o que aconteceu nesse jogo. Foi um jogo de controle do Furacão. Lá não teve predominância, né? No jogo do Ceará e Fortaleza não teve predominância no primeiro tempo. No primeiro tempo teve predominância. O time do Furacão foi melhor, predominou. Foi um jogo mais cadenciado, onde o Cascavel atacava, mas atacava com muita cautela. O Cascavel atacava com muita cautela, conseguiu ali 2, 3 chutes de fora da área, uma situação aqui, uma situação ali. O Furacão também conseguiu algumas situações, mas os times muito cautelosos. Os times não tinham ido para o fight, não estava um jogo aberto. E esse jogo cauteloso, lógico, que é favorecer o time que tem mais qualidade técnica e o time que está na vantagem no placar. Então, isso tudo favorecia o Furacão. Se o jogo continuasse no segundo tempo, seria o ideal para o Furacão. Seria o ideal para o Furacão. Então, o primeiro tempo controlado. Não é que o Cascavel jogou mal. Eu não achei que o Cascavel jogou mal. Mas ele estava cauteloso em tomar o gol. Eu vou ser bem sincero, amigo torcedor do Furacão e do Cascavel.
Se eu fosse o técnico do Cascavel, eu ia fazer a mesma coisa. Eu não ia partir para dentro do Atlético Paranaense. Porque um gol que eu fizesse, empatava tudo. Então eu não podia, no primeiro tempo, tomar gol. O quanto eu pudesse esticar esse empate de 0-0, e mais pro final eu ir pro fight, eu ia fazer. Essa seria a minha tática. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Terminou 0-0. 0-0 bom pro Atlético Paranaense, e o 0-0 bom pro Cascavel no primeiro tempo. Quando vai pro segundo tempo, o jogo já se inicia mais aberto. O jogo já abre um pouco mais, o jogo fica mais fight. Os jogadores se preocupam mais em fazer o gol do que em tomar. E aí você tem que ficar analisando se o jogo abriu, por que o Furacão abriu o jogo ou o Cascavel. Na minha visão, foi o Cascavel que abriu o jogo, deu a possibilidade de atacar e ser atacado. Então ele abriu o jogo, até porque ele precisava fazer um gol. O treinador do Atlético Paranaense muda ali o ataque, né? Tira ali o Pablo, coloca o Vitor Roque, tira um, bota outro. O time dá uma melhorada. O Vitor Roque, as melhores chances logo no começo do segundo tempo foram do Vitor Roque. O Atlético Paranaense teve todas as probabilidades no segundo tempo, logo no início, de abrir o placar com 1-0. Depois o Atlético Paranaense deu uma caída, foi por um período amassado pelo Cascavel. O Cascavel imprensou o Atlético Paranaense atrás, criou oportunidade, perdeu um gol incrível. O jogador do Cascavel perdeu um gol incrível. Ele, o goleiro, chutou para cima. O Atlético Paranaense faz mudanças para fortalecer o meio. O Vitor Roque perde um gol incrível. Na verdade, estou lembrando aqui pelo menos de dois. Um que ele dá um balãozinho no cara, ele domina a bola é chutada, ele consegue dominar a bola. Ele não chega a ser um balãozinho, mas ele tira do cara e bate mascado. A bola sai pelo lado. E a outra que a bola é lançada do lado esquerdo, do lado direito para o lado esquerdo. O jogador toca para dentro da área, o goleiro consegue dar um toquinho e a bola vem no meio do corpo do Vitor Roque. Ele não consegue nem colocar a cabeça, nem colocar a perna. A bola bate meio que na barriga e acaba saindo. Mas, porra, na posição que ele estava, é um gol perdido. Então tivemos gols perdidos. Gols claros perdidos, tanto de um lado quanto do outro. E um jogo aberto, aonde poderia ter saído gol de qualquer lado. Tanto pelo lado do Cascavel, quanto pelo lado do Atlético Paranaense. Então, cara, foi um jogo de primeiro tempo controlado do Atlético Paranaense e segundo tempo um jogo aberto, onde qualquer um dos dois times poderia jogar, fazer o gol. O Cascavel é um time muito armado, muito bem armado. Vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai dar trabalho, se não perder jogadores, né? Que geralmente quando acaba campeonato estadual assim, os times de menor investimento acabam perdendo alguns jogadores. Tem time grande olhando, jogadores que podem fortalecer, mas se não perder, vai dar trabalho, tem que levantar a cabeça do Cascavel. Brigou até o último minuto pelo título. O título, na verdade, veio no gol, acho que do Vitor Roque, né? Aquele segundo gol no finalzinho, o título sai dali. Mas foi um jogo com alguns ingredientes de final. No primeiro tempo não, mas no segundo tempo sim. Com drama, com gols perdidos, jogadas interessantes, variações de jogadas de um lado para o outro, com habilidade. E isso eu estou falando dos dois times. Então, cara, parabéns ao Cascavel. Parabéns ao Cascavel. O Cascavel vendeu muito caro. A torcida fica, vendi muito caro. Isso vale o quê? Cara, você não tem que pensar. Infelizmente, a gente só pensa no título. Mas o título, muitas das vezes, dependendo dos seus objetivos no ano, o título pode ser enganoso. Você imagina um time que não está jogando merda nenhuma e ganha um título. Sabe o que vai acontecer? Ele vai esconder o erro. Não estou falando
nesse caso específico. Mas apesar de não ter vindo título para o Cascavel, mas mostra que está um trabalho muito bem feito no Cascavel. Muito bem feito. Então eu estou aqui, sem querer fazer média, dar os parabéns ao Cascavel mesmo, de verdade. Fez uma grande partida. Encarou o gigante do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Um gigante do futebol brasileiro de igual para igual, cara. Encarou, mesmo jogando fora de casa. Então, cara, a gente tem que dar realmente os parabéns ao Cascavel. E o Furacão era o grande favorito, né, ao título. Se o Furacão continuar na toada que está, acho que dificilmente vai sair, e jogar os campeonatos estaduais sempre com o time principal, na minha opinião, o Furacão vai enfileirar aí uma sequência de títulos estaduais. Essa é a verdade. Vai enfileirar. Igual o Fortaleza, tá? Eu tô falando do Fortaleza porque o Fortaleza é um time, na minha opinião, que ele está seguindo um caminho que o Atlético Paranaense já seguiu. Eu falo até para os torcedores do Fortaleza que o grande exemplo para eles é o Furacão. O grande exemplo do Fortaleza é o Furacão. E eles estão seguindo isso. O Fortaleza já tem 5 títulos seguidos. 19, 20, 21, 22, 23. E se o Furacão botar também só o time titular, a tendência é que aconteça a mesma coisa. Uma hegemonia de distância para os outros. Então, cara, olha, o título ficou com quem era realmente o favorito. Por justiça, ganhou um jogo e empatou o outro. Jogos difíceis, mas não perdeu na final, ganhou um e empatou o outro. Então, cara, não tem como não dizer que não foi justo. Então, parabéns. É um time bem armado. Tem coisas no Atlético Paranaense que eu, como amante do futebol, eu não gosto muito. A galera sabe o que eu estou falando. Eu não sou um grande fã do estilo de jogo do Filipão. Mas não é o Filipão, é o Turra. Porra, bicho, acabou. É quase que a mesma coisa. É quase que a mesma coisa. Tem uma ou outra mudança ali. O Furacão é um time que pode jogar pelo meio, é um time que pode trabalhar bem essa bola. Já teve uma mudança com o Terãs mais para o meio, mas você tem jogadores ali que, apesar de colocar o Vitor Bueno, o Terãs, o Fernandinho, é um Furacão que ainda acaba não utilizando muito esse meio de campo, que eu gostaria mais que usasse, mas utiliza bem as pontas, né? Bem as laterais, principalmente por onde tem mais velocidade com o Canóbio. Apesar do Canóbio não ser um primor de habilidade. Tem muita vontade, mas ele não é um primor de habilidade. Talvez um outro jogador ali com mais habilidade fosse melhor para o esquema que ele coloca. Mas isso aí não é crítica falando que está ruim, que é uma merda, que não sabe. Não. É simplesmente um ponto de vista de quem está analisando pela forma que eu gosto de ver o futebol. Então, apesar disso, de ter uma outra coisa que sempre tem que se melhorar, justo o título. Então, parabéns ao Furacão, mereceu mais um título para a Caixa. E agora segue aí essas semanas que começa a Copa do Brasil, começa o Campeonato Brasileiro, avante sempre e felicidade e rumo aos próximos títulos. E o Cascavel, parabéns, não abaixa a cabeça, fizeram um grande campeonato. Agora é olhar para frente, para os campeonatos que tem aí e seguir adiante, que o time é muito bem armado e vai dar trabalho em qualquer competição que estiver. Um grande abraço, até mais, valeu, parabéns ao Furacão, campeão paranaense de 2023. Moleque, fala tu que eu tô cansado. Fui!